O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam Rádio Revista Niterói. O projeto integra as ações do Bicentenário da Independência, e uma revista e seus 3 fundadores nos ajudam a pensar um país em formação. Quando um cometa risca os céus, é preciso ter cuidado. Ele traz influências estranhíssimas, provoca fenômenos incomuns e transforma a história com a sua cólera celeste. Cometas estão diretamente relacionados com a fome, a peste, as tempestades, as guerras. Um deles fez a mulher de um sapateiro dar à luz a 4 crianças de uma vez. Outro gerou adoecimento de todos os gatos da cidade. E ainda teve um que fez aparecer pombas na América. Penso que este foi o pior. Tudo que é mal é obra de um cometa. E um cometa cruzou o horizonte em 1835. Era o mais famoso deles, o Halley. Se a gente quiser culpar o Halley por incêndios, terremotos e tsunamis, vai ser moleza. Teve de tudo naquele ano, como afinal tem em todos os anos. Mas deixemos de lado o pensamento fantasioso, né? A gente pode falar de outras coisas. Falar das ciências, da literatura nacional e das artes que vivificam a inteligência, animam a indústria e enchem de glória e de orgulho os povos que as cultivam. Falar de ciências, discutir livros, aprender sobre música, criticar o sistema político, entender a física industrial e os contornos de Nápoles. Sabem onde encontramos tudo isso? Vou te contar. No ano de 1836, talvez por culpa do restinho da cauda do cometa Halley, saiu o primeiro número da revista Niterói. Ela era uma espécie de enciclopédia de bolso. Então, não queria atrair a atenção dos homens exclusivos que se dedicam às ciências, mas daqueles que não podem sacrificar o tempo à longa meditação. Ali, naquelas breves 185 páginas, e isso só do primeiro volume, tá? Os homens comuns encontrariam um manancial de informações que lhe poupariam o trabalho de indagações e o enojo de um longo estudo, colhendo numa hora o resultado de 1 ano de fadigas. Entendeu a pegada da revista? Era tipo um Aristóteles em 90 minutos, ou aquele A História do Universo para quem tem pressa. E o Brasil tinha pressa. A revista vivenciava o nacionalismo fanista em alta. Isso porque, alguns anos antes, mais especificamente em 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a plenos pulmões a independência do Brasil, deixando seu papai, Dom João, a ver navios. Mas não se livrou de tudo. Ainda nos restava, e resta, o karma lusitano colonial. Só se via um horizonte para o progresso. Ela, a Europa. O Brasil, colocado noutro hemisfério, noutro continente, por muito tempo fora do contato com a civilização europeia, tendo de trilhar a estrada que a nova civilização lhe marca, de nenhum modo pode ter por presente o presente da Europa, centro hoje da civilização. Seu presente é, pois, o passado do centro ilustrado da Europa. O país do futuro vivia o passado no seu presente. A nova nação precisava correr atrás do prejuízo, se afirmar, ter orgulho. Novamente, no padrão de qualidade europeu. Ora, pois, a Niterói é fruto desse momento decisivo para a construção de certa ideia de nação, que além da independência política, buscava também a sua independência cultural. Para fazer o Brasil, era preciso educar o seu povo, discutir os projetos do país. É uma missão. O lema da revista clamava... Alerta de gatilho. Tudo pelo Brasil e para o Brasil. E como não poderia deixar de ser, foi editada na mais brasileira das cidades. Paris. Sim, nós sempre teremos Paris. Cá estamos em Paris, ano de 1836. Aqui é tudo bem diferente do Brasil. É a época da boemia francesa.
Ali estão os jovens e os não tão jovens assim. Vão varar a noite bebendo e fumando. Moram naquela rua suja, onde o aluguel é barato. Veja que a maioria tem cabelos longos. Usam essas roupas estranhas. Aquele ali se acha pintor. O outro lá jura que é poeta. Você pode chamá-los de várias coisas. Radicais, burguesinhos errantes, visionários, místicos, cirandeiros. E o que isso tem a ver com os idealizadores da revista Niterói? Nada. Eles estão em outra parte da cidade, com outra forma de viver, com outros valores. Não andam com essa laia. O tom do grupo de Paris era diferente. Como diz Antônio Cândido, eles eram homens da ordem e moderação. Eugène Monglave, um francês aparentemente apaixonado pelo Brasil, viajou para cá antes mesmo da famosa Missão Artística Francesa de 1816. Amigo do Dom Pedro I, foi ele quem idealizou o Instituto Histórico de Paris, o IHP, do qual os redatores da Niterói fariam parte. Alguns rapazes brasileiros, nascidos em diversos pontos desse imenso império, só vendo quase todos a ciência em nossas fontes fecundas, dizem uns aos outros: em vez de malbaratados loucamente nossos lazeres em passatempos fugitivos, por que não publicaremos cada mês, em comum, em nossa língua nacional, uma obra que enviaremos através do oceano à nossa pátria distante? No IHP, em 1834, era publicada uma revista chamada Journal de l'Institut Historique, em que podemos encontrar um protótipo da futura revista Niterói, com o título Résumé de l'histoire de la littérature, des sciences et des arts au Brésil par 3 Brésiliens, membres de l'Institut Historique. Sem biquinho, resumo da história da literatura, das ciências e das artes do Brasil por 3 brasileiros, membros do Instituto Histórico. Esses amigos estavam em Paris como adidos culturais, servindo à diplomacia brasileira. A revista Niterói é o fruto desse trabalho coletivo na missão que o nacionalismo pós-independência provocava na sociedade brasileira. Paris também os inspirava pela Revolução. Como diziam, ela era responsável pela nova ordem das coisas, isto é, pelos ideais de civilização e ilustração a percorrer o mundo. Era também ela uma das pernas a chutar a corte real de Portugal, que chegou esbaforida no Rio de Janeiro em 1808. É como dizem no resumo. Foi esse o reflexo da Revolução Francesa nessa parte da América. Os portos se abriram, afinal, para o estrangeiro. E com o estrangeiro, o país reconquistou a liberdade individual. É o segundo período das artes no Brasil. Os artistas que acompanhavam Dom João VI não iam além da mediocridade. E, no entanto, era o que Portugal tinha de melhor. E assim pinta um quadro daquela época. Com a crescente aversão à corte, começam a sair de cena as correntes da herança portuguesa e de seus restos de uma grandeza sem brilho. Voltando os olhos para a revista, o Brasil passa a brotar de um novo tronco, agora como galho da civilização francesa. Com a inspiração do domínio português, desenvolveu-se as ideias. Hoje o Brasil é filho da civilização francesa. E como nação, é filho desta revolução famosa, que balançou os tronos da Europa e repartiu com os homens a púrpura e o cetro dos reis. Durante a amena primavera parisiense de 1836, nascia a revista Niterói. Naquele mês de junho, se falou muito do Brasil. O primeiro número da revista trazia matérias de economia, sobre escravatura e crédito público. Tinha também alguns textos sobre cultura e arte, música, crítica literária e história da literatura do Brasil. Ah, e não faltou espaço para a ciência. Tinha um texto que falava sobre o intrigante mundo da fermentação química, um outro que falava do novo sistema de fabricação do açúcar. E, claro, tinha um que falava sobre cometas.
Niterói é uma revista com um nobre amor. O amor do país e o desejo de ser útil aos seus concidadãos foram os únicos incentivos que determinaram os autores dessa obra a uma empresa que, excetuando a pouca glória que caber lhes pode, nenhum outro proveito lhes funde. É também uma revista provocada por uma dor. Há alguns anos, bem difíceis eram as circunstâncias do Brasil e da sua mocidade. Mas do próprio excesso dos males a esperança renascia. O presente era então sem alegrias, mas contava-se sobre um melhor futuro. O estado atual pesa sem esperanças como uma massa de ferro sobre todos os bons espíritos. Desgraçada mocidade, desgraçado Brasil. Nada como os cometas, lembra deles? Estão lá, nas primeiras páginas da revista. Com todas aquelas maravilhosas superstições. Talvez sejam verdade, quem sabe? Cintilam com o horror das leis físicas e trazem a cólera do Criador. Entre luzes e nebulosidades, a revista soube ser leve e sisuda. Ora meteoro, ora estrela cadente. Antes que eu me esqueça, deixe-me apresentar os amigos. Domingos José Gonçalves de Magalhães, Manuel de Araújo Porto Alegre e Francisco de Sales Torres Homem. Os nomes podem não soar familiares em seus ouvidos, e isso é só um sintoma do esquecimento. São nomes que atravessam os feitos e as polêmicas do século XIX. Um Brasil independente, um Brasil a se fazer. São nomes originais, com ineditismos. Assim, uma breve revista e 3 nomes tão pouco ouvidos podem ser vistos como uma alegoria, um prefácio, uma anunciação. As fontes de pesquisa consultadas para o episódio estão disponíveis na descrição. Você pode consultar a revista na Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional. A Rádio Revista Niterói contou com pesquisa, roteiro e locução de Ana Morim, Bruna Freitas, Frederico Cabala e Luan Sabino. Trilha sonora, Frederico Cabala. Edição, Helder Gomes Barbosa. Artes e identidade visual, Vitor Godoy. Esse projeto possui apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizado através do edital Retomada Cultural RJ2.